Olá, bom dia, tudo bem com você? Como foi sua noite de sono? A minha oração é que tenha sido uma noite maravilhosa, abençoada por Deus. Eu desejo você um dia abençoado, cheio de respostas, cheio de vitória. Sorria, se alegre na presença do Senhor. Você é uma pessoa especial. Nunca esqueça disso. Você é amado, você é amada de Deus, é amada por Deus. Nós somos privilegiados e como é bom. E eu quero aqui nessa manhã mandar aqui uma palavra para minha amiga Nilma, lá em Camaçari. Minha querida, minha eterna criança, você que compôs o hino do primeiro congresso de criança lá em Camaçari, na Bahia. Há muitos anos, isso faz muitos anos, mas eu louvo a Deus pela tua vida e nós continuamos orando por você. Não desista, não desanime, Deus está com você, Deus é a sua fortaleza e é socorro bem presente na hora da angústia. E nós continuamos orando por você, acredite nisso. Também eu quero pedir ao Senhor, a você que manda nos pedir oração, cada pedido de oração é apresentado ao Senhor. E eu quero te dizer que você não está só, o Senhor está cuidando de você. Creia nisso, comece a testemunhar o que Deus fez com você, os benefícios que o Senhor tem dado a você. É muito bom, abra a porta da bênção. Por quê? Porque quando nós abrimos a boca e agradecemos ao Senhor, nós testemunhamos das bênçãos do Senhor na nossa vida, mais bênção chega para nós. Creia nisso. Deus é na tua vida. E eu peço ao Senhor nessa manhã que abençoe a cada família que está comigo aqui nesse devocional. Você é uma joia preciosa na nossa vida. Deus te abençoe. Nós estamos lendo e meditando o Evangelho de João. Nós estamos no capítulo de número 19, onde na nossa leitura foi até o versículo 16 desse capítulo 19. Hoje nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 37, certo? Então, se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso, senão eu vou ler para você. Mas você acompanha, tá bom assim? E não esquece, deixa seu gostei, comente, compartilhe esse vídeo, seja canal de bênção na vida de alguém. Não deixe de dar o seu gostei, é muito importante para mim, tá certo? Então vamos ler. O título aqui eu tenho A Crucificação. Nós estamos falando de quando prenderam Jesus, os açoites que ele levou, a coroa de espinho, o sacrifício de Jesus. E nós estamos vendo a narrativa de João, mas está nos outros evangelhos também. Mateus, Marcos, Lucas, nós estamos em João. Vamos lá. Diz assim: E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse: Sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sortes os soldados, pois fizeram essas coisas. Olha só, vamos dar uma paradinha aqui nesse versículo 20, no versículo 24. Nós estamos no capítulo 19 do Evangelho de João, a partir do versículo 17. Nós estamos aqui, a crucificação. Jesus é levado à cruz.
e ele é crucificado ali. E interessante que Pilatos escreve em cima, ele escreve Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas os que levaram para ele para ser crucificado, ser julgado, queria que ele mudasse. Diga que ele falou. Pilatos disse, era como que Pilatos disse, não, ele não falou. Não. Ele não disse que era rei dos judeus. Ele disse que veio ao mundo como rei. Vocês rejeitaram. O que eu escrevi está escrito, deixa aí. É um problema de vocês, sabe por quê? Porque muitas vezes quando alguém fala alguma coisa, faz alguma coisa contra o outro, não quer ver a verdade na sua frente. Mas ali estava a verdade. Ali estava crucificado um homem que não tinha nada, não tinha pecado, não fez crime nenhum. Pelo contrário, ele só fez o bem. Mas ali estava crucificado e eles estavam se sentindo mal. O que eles tinham feito, a maldade que eles tinham feito, levado a fazer, estava ali diante deles. Eles precisavam ver. E aí vamos continuar. Aí o versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Interessante essa expressão. Quando o versículo 17 diz, e levando ele às costas a sua cruz, Jesus levou a cruz, tomou a cruz sobre ele. Ele não precisava, mas ali estavam os meus pecados e os seus pecados. Olha só. E aí diz assim, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, lhe a entregaram a boca. Lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, verão aquele que traspassaram. Essa é a leitura da nossa meditação nessa manhã de bênção. Nessa manhã de privilégio de estarmos com a palavra de Deus para ler e meditar. O que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos a crucificação de um inocente, mas de um que veio a esse mundo com essa missão. Olha só isso aqui. Quando a gente chega aqui, no versículo de número 20, a partir do versículo 23, diz, os soldados romanos encarregados da crucificação habitualmente tiravam as roupas dos condenados, repartiram as vestes de Jesus, lançando sortes, para determinar quem ficaria com a túnica que era sem costura. A peça mais valiosa era a túnica da roupa. Isto aconteceu em cumprimento à profecia
em Salmos 22, versículo 18. Vamos ver o que é que diz lá? Salmo 22, versículo 18. É muito bom ler e estudar a palavra de Deus. Salmo 22, Salmos 22, versículo 18. Eu vou olhar aqui na minha Bíblia. Salmo 22, 18 diz assim, ó. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Isso aqui é um salmo que fala do sofrimento do Messias, mas que ele vence. E aí a gente vai encontrando toda essa trajetória. A nossa leitura hoje foi até o versículo de número 37. E aí a gente encontra aqui o versículo 31, que fala, os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, ele pede que seja quebrada as pernas para que morra logo. Sabe por quê? Era contra a lei de Deus deixar exposto durante a noite o corpo de uma pessoa morta. Também era ilegal trabalhar depois do pôr do sol, na sexta-feira, quando começava o sábado para os judeus. Por esta razão, os líderes religiosos queriam tirar o corpo de Jesus urgentemente da cruz e sepultá-lo antes do pôr do sol. Olha a preocupação, mas não se preocuparam em não julgar e não condenar à morte um inocente. Mas tudo isso era cumprimento da palavra de Deus. Então, continue lendo esse evangelho, para que a sua fé, a nossa fé seja fortalecida a cada dia. Olha o que diz o versículo 36, porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. E a outra diz, verão aquele que traspassaram, porque quando Jesus voltar, eles vão ver aquele que traspassaram. Jesus morreu como os cordeiros que eram sacrificados para a refeição da Páscoa. Nenhum osso destes cordeiros sacrificiais poderia ser quebrado. Isso está em Êxodo e em Números. Êxodo 12, versículo 46 fala assim, você pode procurar na sua Bíblia aí. Vamos meditar na palavra de Deus. E Números capítulo 9, versículo 12. Jesus, o Cordeiro de Deus. O que é que João Batista disse quando viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus. Não foi? Olha aqui. Foi um sacrifício perfeito pelos pecados do mundo. Jesus foi levado como cordeiro mudo. Ele não reclamou. Ele não se negou, porque ele estava sendo entregue como um cordeiro, sacrifício. E ele fecha tudo aquilo para me salvar, para te salvar. Então, se você, por acaso, se afastou dos caminhos do Senhor, retorne nessa hora. Jesus Cristo está vivo. Ele foi morto, mas ressuscitou. No decorrer da nossa meditação e leitura, nós ainda vamos falar sobre isso, mas que o Senhor continue te abençoando. Que o Espírito Santo esteja na tua vida, permaneça na tua casa. Que a presença de Deus seja constante na sua vida. Beijo no seu coração, até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Deus nos abençoe. Amém.